Fala, meus elétrons, tudo positron? No último vídeo a gente conversou sobre distribuição eletrônica. Vimos o princípio da distribuição, a distribuição do Pauling, fizemos um exercício para átomo neutro e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a distribuição de íons e a distribuição por níveis. Vamos lá? Então é o seguinte, vamos começar com a distribuição de cátions. Os íons eles podem ser distribuídos em cátion positivo e o ânion negativo. Quando eu tenho um cátion, eu tenho que o número de prótons é maior que o número de nêutrons. Por quê? Porque o átomo perdeu elétrons. Então, se o átomo perdeu elétrons, ele está com carga positiva. Seguinte, qual é a regrinha para se fazer distribuição de cátion? Bom, a gente sempre vai começar fazendo a distribuição do átomo neutro. E depois que a gente fizer a distribuição do átomo neutro, eu vou retirar os elétrons da camada mais externa. Vamos fazer um exercício? Fazer a distribuição eletrônica do cátion ferro mais 2 e ferro mais 3. Dado ferro com massa 56 e número atômico 26. Ativar a canetinha. Então, primeira coisa, olha só. Ferro 26. Qual é a distribuição eletrônica dele? Vamos fazer? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Até agora já foram quantos elétrons, galera? Ó, 2 mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 6, 18. 3p6. 4s2, 3d, opa, olha só, 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20. Eu preciso de quanto? Eu preciso chegar a 26, ou seja, faltam 6. Cabem 6 elétrons nesse subnível D? Cabe. Então, eu vou botar o quê? 3d, 6. Beleza? Fiz a distribuição do átomo neutro. O que eu faço agora? Agora eu quero o quê? A distribuição do quê? Do ferro, o quê? 26 mais com carga mais 2. Como é que eu faço? Cara, eu vou arrancar o elétron mais externo. Então, Eric, quem é o elétron mais externo? Vamos ver aqui, ó. Nesse caso aqui, elétron. Quem é o elétron? Quem é o elétron diferenciador? Quem é o elétron diferenciador? Diferenciador. E o elétron de valência? Bom, valência é aquela camada mais externa. A camada de valência é a camada mais externa. Então, o elétron de valência é o elétron mais externo, que nesse caso está na camada mais externa. Qual é a camada mais externa? É a camada 4. Então, o elétron de valência é o elétron 4s2. E o elétron diferenciador? É o elétron mais energético. Elétron mais energético é o último a ser distribuído. Então, é quem? 3d6. Beleza, Érico? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o elétron mais externo e vou tirar o quê? 2 elétrons, que é justamente o que ele está me falando. Então, quando eu tirar esses 2 elétrons, eu sumo com o 4s2. Como assim, Érica? A gente refaz a distribuição e tira o mais externo. Então, fica assim, olha. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. No caso, o mais externo seria o 4s2. Mas eu vou tirar 2 elétrons. E como aqui cabem 2 elétrons, eu mato essa galera. Ou seja, eu arranco esse 4s2 daqui. Então eu pulo direto para quem? 3d6. Beleza? Nesse caso aqui, para esse caso aqui, quem é o elétron
diferenciador? O elétron diferenciador é o próprio 3d6, que é o mais energético. E o mais externo, Eric? Ou seja, o elétron de valência. O elétron de valência é ele mesmo. É o próprio 3d6. Show! Eric, agora ele está pedindo o quê? Agora ele está pedindo o F mais 3. Então, aqui, ó, Fe26 mais 3. Como é que eu faço, Eric? Faz a distribuição de novo. A partir desse cara que a gente tirou agora, olha. Então, fica o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d. Quantos elétrons eu vou colocar, Eric? Eu não estou tirando um elétron a mais agora? Então, eu estou passando de 3d6 para 3d5. Beleza. Então, nesse caso, quem é o elétron diferenciador? Ou seja, o mais energético é o 3d5. E o elétron mais externo, ou seja, o de valência? O elétron de valência é o próprio 3d5. Beleza? Quando você tem ânions, agora você está fazendo o quê? Você está ganhando elétrons, você está ganhando carga negativa. Então, o número de elétrons é maior que o número de prótons. Vamos fazer um exercício? Fazer a distribuição eletrônica do ânion O-2, dado oxigênio de massa 16 e oxigênio com número atômico 8. Eric, qual é o macete para fazer agora essa distribuição? A gente vai preencher os subníveis incompletos. Vamos fazer um exercício? Fazer a distribuição eletrônica do ânion O-2, dado oxigênio de massa 16 e número atômico 8. Então, aqui, ó, o que importa para mim é só o número atômico. A massa eu não preciso agora. Vamos fazer a distribuição? 1s2, 2s2, 2p. Olha, quantos elétrons eu tenho até agora? 2 mais 2, 4. Para chegar a 8, faltam 4. Cabem 4 no subnível P? Cabem. Então, 2p, 4. Beleza? Show. O que eu vou fazer agora? Ele está falando que ele está ganhando 2 elétrons. Ou seja, se eu estou ganhando 2 elétrons, eu vou colocar esses 2 elétrons aonde? Na camada mais externa. Ou seja, nesse subnível que está incompleto. Então, o que eu faço agora? Eu vou colocar e vou completar esse subnível. Então, fica o quê? 1s2, 2s2, 2p. Olha, eu tinha 4. Ganhei 2, fiquei com 6. Beleza? Então, vamos fazer agora a distribuição eletrônica por níveis? Bom, a gente sabe que cada camada tem um número máximo de elétrons. Camada K tem 2, camada L tem 8, N 18, N 32, O 32, P 18 e Q 2. Como é que eu faço a distribuição por níveis? Primeira coisa, faz a distribuição normal por subníveis. Depois a gente vai verificar quantos elétrons tem cada nível. Vamos fazer um exercício para ficar mais fácil. Aqui, fazer a distribuição eletrônica por nível do átomo ferro 26 e do seu cátion ferro mais 2. Então, primeira coisa, vamos fazer a distribuição aqui, ó, do ferro 26. Como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Vamos contar? 2 mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 6, 18. Com mais 2, 20. Eu preciso de quantos? 26. Cabem 6 no subnível D? Cabem. Então, 3D, 6. Beleza? Vamos fazer agora do ferro mais 2. O que eu faço? A mesma coisa que eu fiz, só que agora eu vou tirar 2 elétrons da onde?
da camada mais externa, que nesse caso é o 4s2. Então fica como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Tira o 4s2. 3d6. Beleza, Eric. Fiz a distribuição do ferro puro, ferro normal e o ferro mais 2. O que eu faço agora? Agora a gente vai fazer o quê? Mudar a cor da caneta. Beleza. Vamos fazer a distribuição por níveis para esse ferro. Como é que eu faço? A gente vai colocar as camadas. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Vamos lá. Primeira camada aqui, ó. A camada K é o quê? É o primeiro nível. Quantos elétrons tem esse primeiro nível? 2. Então, K igual a 2. Segunda camada, camada L. Camada L é o nível 2, é a segunda camada. Quantos elétrons eu tenho nessa camada? Ó, 2 mais 6, 8. Então, a camada L tem 8 elétrons. Aqui, ó, camada M. Quantos elétrons eu tenho na camada M? Camada M é a terceira camada, ó. Camada 3 e camada 3. Presta atenção sempre com o número da frente. Então, ó, 2 mais 6, 8. Com mais 6, 14. Próxima camada, camada N, que é a camada 4. Aqui, ó, número da frente, 4. Quantos elétrons eu tenho? 2. Pronto. Fizemos a distribuição por níveis do ferro. Agora, vamos fazer a distribuição de níveis do cátion ferro mais 2? Então, aqui, ó. De novo, camada K, que é a primeira camada. Quantos elétrons eu tenho? Aqui, ó. Só tenho 2. Beleza. Camada L, quantas eu tenho? Aqui, ó. 2 mais 6. Ou seja, eu tenho 8. Camada M, que é a terceira. Aqui, ó. Eu tenho o quê? 2. Com mais 6, 8. Com mais 6, 14. Tem o camada N? Não, porque eu tirei. Então, a minha distribuição por níveis termina aqui. Beleza? Galera, então é isso. Na aula de hoje a gente viu as distribuições para cátions, para ânions e a distribuição por níveis. Próxima aula a gente faz alguns exercícios. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!